Bom, pessoal, boa noite, tá? Deixa eu colocar a imagem aqui. Boa noite para vocês. Estamos aqui mais uma vez, né, para a live de hoje, da nossa semana da Dev Júnior. Ontem nós falamos sobre a experiência e hoje eu vou estar falando com vocês aí sobre linguagem de programação. Na verdade, a linguagem de programação não estava nem na minha grade da semana, mas aí eu acabei, devido aí o pessoal tá questionando alguma coisa de linguagem de programação, eu peguei e falei, não, vou fazer esse assunto hoje, essa live, que aí já dá uma força pro pessoal, porque independente de ser para Dev Júnior, tem muita gente que está começando ainda. Então, é assim, é bom que a gente já dá uma força para esse pessoal, né? Que ainda nem está estudando a linguagem de programação e ainda tem algumas dificuldades na escolha, algumas dúvidas, alguns mitos, aí a gente já aproveita essa de hoje e já mata de uma vez, né? Deixa eu dar uma olhadinha aqui no chat. O pessoal, boa noite. Boa noite, Thalita, Paulo, Leonardo, Álvaro, Kaique, Adilson, beleza? Dei uma boa noite para vocês todos. Não sei se todos vocês estavam aqui ontem, tá? Então, ontem foi falado sobre a experiência, como está criando a experiência, né? Seja através aí de um repositório, de um portfólio, foi falado o que é a experiência, como adquirir uma experiência, alguns mitos que tempo de carreira, faculdade, enfim. Para quem perdeu, eu coloquei o link, se bem que o link ia ficar online até hoje. Dependendo, se vocês que estão aqui não assistiram e quiserem me mandar uma mensagem, aí eu tento prorrogar ele, tá? No máximo até amanhã. Porque o pessoal não entrou, né? Então eu enviei lá para vocês poderem estar durante essas 24 horas assistindo. Eu entendo que tem muita gente que às vezes está trabalhando ou alguma coisa que impede de estar participando, mas sem problema. Bom, antes de começar a falar de linguagem de programação em si, eu não poderia deixar de falar da lógica de programação. Como diz o outro, é imprescindível eu não falar de lógica de programação. Tanto que esses dias um colega meu, ele me procurou, tô querendo estudar. Ele não mexia com TI nem nada e cabulou que queria estudar linguagem de programação, que queria, enfim, começar a trabalhar. Aí eu falei, cara, você vai primeiro estudar lógica de programação, porque a lógica de programação, como eu vou falar para vocês para frente aqui, ela é a porta de entrada, não tem como. Assim, não tem como também, eu vou estar mentindo. Você consegue pegar, é, começar a estudar uma lógica, uma linguagem de programação. Mas a lógica é a base, tá entendendo? A lógica é o alicerce. Se tiver alguém aqui já que é dev, sabe disso. Então, o que que eu aconselho? Se você ainda não começou a programar, ou já começou, mas assim, está meio parado, não está colocando muita mão na massa, volta um pouco, dá uma estudada na parte de lógica de programação, tá? Porque vai ser fundamental. Tem muito curso online, gratuito, assim, não tem necessidade de estar pagando algum curso, alguma coisa do tipo. Na internet acha facilmente. Depois, se vocês quiserem aí um link, me falem, que aí eu mando para vocês, tá? No final, eu avisei, né, ontem, eu vou abrir o nosso grupo para poder fazer o network. Aí por lá também, tiver alguma dúvida, quiser alguma recomendação, é só me dar um toque, tá? Então, começando pela lógica de programação, como eu disse, a lógica é um passo antes da linguagem, certo? Então, ela é uma como se fosse uma porta de entrada, um alicerce, é um início, né? Então, o que, que vem a ser, então, a lógica de programação? A lógica de programação em si, como que eu vou dizer, é uma organização
é uma coisa assim mais coesa, de sequência, tá? De instruções que você tem para resolver um problema. Eu, há um tempo atrás, eu estava dando uma aula de voluntário para crianças, de codificação, através de Scratch. Eu expliquei para eles que a lógica de programação, ela trabalharia com algoritmo, tá? Então, ela que vai dar aquela sequência, e o algoritmo, eu falei para elas que era como se fosse uma receita de bolo. Só que eu peguei um exemplo para eles, né? Eu falei, você acorda, você levanta, você escova dente, toma banho, toma café da manhã, sai e vem para a escola. Isso é uma sequência de ações voltadas para você resolver alguma coisa, tá? Então, por exemplo, sair de um lugar e ir para a escola. Então, essa sequência de ações, essa sequência lógica que você faz, que é a lógica de programação, tá? Então, qual que é a diferença aqui da... Eu vou falar mais para frente qual que é a programação em si, da linguagem. Por enquanto, eu vou falar mais só da lógica mesmo. Então, é como eu disse, é uma sequência de instruções voltada para a resolução de um problema. Então, um exemplo, você vai fazer um sistema de cadastro, então você tem uma lógica de imputar o dado, você tem uma lógica de verificar se tem aquele dado ou não, você tem uma lógica que você vai atualizar ou você vai validar um CPF. Então, essa sequência é a lógica, tá? Então, essa é a base, é o espírito da coisa, né? Tanto que eu coloquei aqui que ele é a base para a criação de algoritmo, tá? Para quem está aqui e ainda não tem assim uma noção do que vem a ser um algoritmo, é um conjunto de instruções que um software, deixa eu tirar aqui na minha frente, ou aplicação deve seguir para executar uma tarefa, tá? Então, isso é algoritmo, é aquilo que eu falei para vocês, que eu dei o exemplo lá da receitazinha de bolo para as crianças. Então é isso, é a forma que você pega, a sequência que você fala para a linguagem de programação, está executando aquela tarefa. E o interessante é que, além de ser uma porta de entrada para a programação, e é por isso que eu coloquei no início, né, da live, para vocês refletirem melhor, são os outros benefícios, que é raciocínio lógico, é, sabe, para resolução de problemas, parece que vai assimilando, você vai ficando mais lógico em relação à resolução de problemas e concentração. Então, assim, isso foi um dos benefícios assim que me veio à cabeça, tá? Mas é que eu indico para vocês. Antes, dê uma olhada em lógica de programação. Se você já começou a codificar e pulou essa etapa, sei lá, porque já ficou na ânsia de ir direto para a linguagem, ou porque você desconhecia, não tem problema, volta, dá uma olhada. YouTube, vocês vão encontrar bastante coisa legal sobre lógica de programação. Eu recomendo que vocês deem uma olhada, tá? Deixa eu dar uma olhadinha aqui no chat, que o Leonardo me mandou uma mensagem para nós, falando um pouco do tema em assunto. Um tempinho atrás eu não entendi. A profissão de ideia é difícil e árdua. É assim, tudo é relativo, né? A profissão de dev programador é difícil e árdua porque passa o dia criando código. Sim e não. Por que que eu digo sim e não? Porque se você não gosta, é árduo. Assim, é cansativo, é óbvio, assim como qualquer trabalho. Só que a vantagem de você gostar de programar é que aquilo ali não se torna maçante. O que pega muito para programador é a pressão, tá? Cara, é impressionante. Cliente acha que a gente é. É por causa de ser computador. Sabe quando você instala um programa no Windows, que você dá next, 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 finish e pronto? Parece que é a visão que o pessoal tem, cara. Então eles acham que para ontem você consegue resolver, é pressão em cima da pessoa. Essa parte realmente é estressante. Então você acaba vivendo um pouco sob pressão, tá? Independente. Se for um freelance, alguma coisa, a pessoa sempre quer aquilo o mais rápido possível, né? E aí você fala também que o pessoal da área caiu em cima porque não é criar código, mas resolver problema com o uso de código.
Sim, realmente. Assim, vocês se procurarem na internet, vocês vão encontrar a definição de programador e desenvolvedor, tá? Quando eu comecei a trabalhar, que eu entrei para a consultoria, até eu falei ontem na live, que se estendeu um pouco mais, porque no começo ali eu contei um pouco da minha história, comecei a trabalhar em fábrica, tá? Então, qual que era o esquema da fábrica? Era meio que fazer código, só isso, de certa forma. Por quê? O cliente ele pediu uma coisa, aquela coisa era passada pelo analista de sistemas, aí o analista de sistemas ele escrevia, criava diagramas, fazia todo aquele requisito documentado, chegava para o programador e falava: tá aqui, ó, eu preciso que você me faça essa funcionalidade assim, assim, assim. Não que você era um robô, tá? Mas, por exemplo, se você viesse e falasse assim, não, vamos fazer o seguinte, não é melhor a gente criar dessa forma? Aí ela ia falar assim, ó, já foi fechado com o cliente. Ou você via que realmente estava errado, ou é uma sugestão, igual eu falei, a pessoa tinha que voltar lá no cliente, o cliente tinha que aprovar, ela tinha que criar aquela papelada e passar para você a documentação, né? Então era muito burocrático. Hoje não, hoje por causa dessa nova forma, essas metodologias ágeis, que você trabalha numa squad, o que acontece? A squad, ela é um grupo de, assim, ela tem no time, tá? Ela tem o cliente, que é o PO, que é o que escolhe o que vai ser implementado na feature, tem o Scrum Master, eu tô falando de Scrum, tá? O Scrum Master que controla ali, que gerencia, e tem o time de dev, né? Tem o pessoal de QA, que é o pessoal que faz um teste. Então, é um grupinho menor, é uma squadzinha, é um time menor, então você está direto com o cliente. E hoje essa parte de documentação ficou mais fácil. Então, por exemplo, o cliente fala, eu gostaria de colocar aqui um botão que quando a pessoa clicar, vai me abrir um formulário de newsletter, aquelas newsletter que você recebe boletim. Aí você vira e fala, poxa, mas você acha que isso é interessante? Tem um botão aqui, a pessoa clicar, abrir, não seria melhor já deixar um inputzinho ali no cantinho? Então, hoje está mais fácil. Então, hoje, eu diria que sim, a gente consegue ser mais desenvolvedor, né? Que o desenvolvedor, por isso que eu criei a Semana Dev Júnior. Para quê? Para não ser apenas um programador, mas ser um dev, ser um desenvolvedor, aquele que corre atrás desde a concepção e vai caminhando até a entrega do produto, né? Você acha muito na internet dizendo que um dev é programador, mas um programador muitas vezes não é dev. Eu não sou meio assim com esses termos aí, essas definições, para mim é codificar e resolver problema, que é o que você falou. É isso que a gente faz, é resolver. É que tem gente que, se você falar, você é programador, você só mexe com código, às vezes o cara acende até o ego. Pô, eu não sou estou resolvendo problema, tá? Eu, hoje, como arquiteto na empresa que eu trabalho, eu ainda gosto de ser considerado programador, de fazer código. Eu gosto de código, eu acho legal, entendeu? Então, tem um pessoal que realmente, hoje em dia, está bem assim, diversificado. Então, as skills, eu vou falar para vocês nas entrevistas, além das hard skills, que são as técnicas, as habilidades técnicas, hoje se exige muito o soft skill, que essa parte aí de você estar resolvendo o problema, da comunicação, realmente está mudando. Então, hoje, o dev não é só programar. Isso é fato, tá? É óbvio que a programação é a porta de entrada, isso é inevitável. Realmente, tem muita gente que fica chateada se você virar e falar que ela tá só fazendo código, cara. Mas isso é normal, tá? Isso daí acontece. Mas meu, eu já virei dias chegar ao resultado a partir dele. Eu não entendi, tá? Esse chegar ao resultado a partir dele. Se você puder explicar melhor. Já trabalhei de noite, de madrugada, já foi raro. Mas assim, por eu gostar, já teve situações que eu bati um ponto no trabalho e ainda continuei codificando. Então é aquele negócio, se você quer resolver o problema, você fica. Se você resolve o problema, você quer continuar. É gostar. Se não gosta, tanto que vocês veem que na área de TI tem muita gente que vai para outros setores, outras funções, e não gostam tanto assim de codificar, tá? Isso daí também não está errado, cada um é cada um, enfim, né?
Mas vamos dar sequência aqui para a gente não se perder. Agora sim, a linguagem de programação e seus mitos, tá? Então eu vou falar um pouco para vocês sobre a linguagem e também vou colocar alguns pontos de mito. Talvez vocês estejam perguntando, poxa, mas a live é desmistificando e tal, mas é de uma forma geral que eu quero mostrar o que é a linguagem e já aproveitar para desmistificar algumas coisas, tá? Então, vamos aproveitar, assim, essa live e fazer um compiladão, tá bom? Então, o que é linguagem de programação? A lógica, é o que eu falei para vocês, é aquela sequência que fazemos o algoritmo, etc. Agora, a linguagem de programação em si, ela é usada, vamos dizer assim, eu vou falar de uma forma que seja mais fácil de estar absorvendo, principalmente para quem não sabe, porque quem sabe é, pode até estar pensando aí que está chovendo no molhado, mas assim, eu tenho que explicar também para quem não sabe, né? Então, a lógica de programação, ela é usada para você poder dar comandos para o computador, né? Ou seja, você indicar para o computador que você quer fazer determinadas ações, tá? Então, é um método assim padronizado, claro que depende de linguagem. Então, ela é formada por sintaxe, por semânticas, que são a linguagem, sim. Então, por exemplo, Python tem uma semântica, Java tem outro, JavaScript, né? Tipo assim, e implementação de código-fonte, que é a linguagem, vamos dizer assim, que você, humana, consegue escrever, depois você compila, ou seja, você pega aquele fonte e transforma ele num programa de computador, tá? Que pode ser ou interpretado, um script interpretado. Então, tem essas duas diferenças. Por exemplo, o Java. Você vai lá, você escreve um código Java, ponto Java, depois você compila ele e cria um ponto class, tá? Então é isso. Você vai fazer o quê? Você vai lá, a semântica, vamos dizer assim, é a parte que o humano consegue entender, tá? Então, por exemplo, você vai lá dar um println, um sysout.println, hello world, um exemplo. Você sabe, você está falando, máquina, eu quero que você escreva hello world e pule uma linha. Só que o computador não entende. Então, o que, que ele vai fazer? Ele vai compilar, vai gerar o código, por exemplo, no caso do Java, o class, vai rodar os objetos na JVM e assim vai. Ou então, por exemplo, você pode estar criando um ponto .exe no Windows. Você está lá no Windows, você executa. Aquilo ali é uma compilação de um algoritmo. Aquilo ali é uma compilação de uma sequência de comandos, tá? Eu dou bastante exemplo de Java porque é o que eu tenho mais assim aptidão, o que eu tenho mais experiência. Então você consegue fazer o processo contrário, tá? Você consegue decodificar, você pega um ponto class e transforma ele num ponto Java. Isso você consegue fazer com C Sharp, com várias linguagens. Já o JavaScript ele é interpretado, né? Que é diferente, você não compila. Se você for usar, por exemplo, o TypeScript, aí sim você transpila ele para o JavaScript. Se for, não compila, é chamado de transpila, né? Então, quanto às linguagens de programação conhecidas, a gente tem o JavaScript, tem o Python, tem o Java, tem o TypeScript, que, como eu disse, na verdade, ele é um superset, né? É como se fosse uma extensão do JavaScript. É uma melhoria que foi feito para tipar, né? Então ele fica fortemente tipado. E temos o C Sharp, PHP, C++, C, cara, e uma infinidade de linguagens, tá? Eu coloquei essas linguagens aqui, até no próximo slide eu vou mostrar para vocês, que foi o top das linguagens do ano. Aqui tem o endereço, que é uma pesquisa do GitHub, feita até 2000, tá? Então aqui a gente tem o JavaScript, tem o Java e o Python. Então eu procurei colocar a sequência que a gente tem aqui, tá? Desse ranking, tá bom? Mas voltando aqui, uma coisa que as pessoas às vezes confundem também é linguagem de programação
com linguagem de marcação, tá? Então, às vezes você pergunta para uma pessoa, você codifica assim e tal, eu programo, que linguagem? Eu trabalho com JavaScript, HTML, CSS, aí começa a disparar aquilo tudo. Só que tem uma diferença aí, o que é linguagem de programação, de linguagem de marcação, folha de estilos, enfim, né? Então, a linguagem de marcação, o que ela é? Ela é uma linguagem usada para representar dados de forma estruturada. Igual eu falei, por exemplo, a gente tem o HTML. Então, o HTML, na verdade, é uma sigla, tá? De Hypertext Markup Language, ou seja, percebam que ele tem o ML no final, que é de linguagem de marcação. Então, você tem o HTML, você tem o XML, que são linguagens de marcação. Por exemplo, talvez vocês não lembrem, mas no início, lá atrás, quando surgiu o HTML, a gente usava ele mais para estruturar um texto. Então, por exemplo, até hoje, né, de certa forma, você tem um texto, então, igual tem aqui no slide. Então, eu tenho aqui, ó, linguagem de programação e seus mitos. Então, você marcava essa frase como sendo do cabeçalho, um H2 para ficar maior, entendeu? Você divide o seu documento em cabeçalho, corpo. Então, quem mexe com HTML sabe disso que eu estou falando. É uma estruturação que você faz para aquele texto. Então, se você colocar o HTML puro, você vai ver que é aquilo ali. Você pode colocar listagem, igual está aqui. Então, você faz uma marcação em cima de um texto. Já o CSS, para quem não sabe, no caso, é uma folha de estilo, ou seja, ele aproveita, usa o CSS em conjunto com o HTML lá, né, numa linguagem de marcação, e consegue estilizar, trocar a cor de uma fonte, mudar uma fonte, tamanho, colocar mais para a direita, mais para a esquerda, centralizar, enfim, o CSS, a grosso modo, ele estiliza o HTML, tá? Então é isso que ele faz. Então, quais que são as linguagens de marcação que a gente conhece? XML, HTML, XHTML, então tem vários ML aí, né? E qual que é a diferença? A diferença eu já falei, não tem assim nada além disso, né? A de marcação ela é usada para apresentar as informações e estruturar, e a de programação para fornecer instrução ao computador para ele executar uma tarefa específica, tá? Então eu volto a dizer, talvez vocês aqui que já estejam programando já saibam disso, mas eu tenho que explicar porque tem gente que está começando, tá? Então, eu quero dar um norte para a pessoa, para na hora que ela for escolher uma linguagem de programação, primeiro ela pegue a lógica, para depois ela saber o que, que é uma linguagem e não cair de paraquedas e sair dando tiro para todo lado, tá? Deixa eu dar uma lida aqui. Gostaria que desse uma boa explicação sobre. É bem confuso e percebo que muitas pessoas. Tá. Gostaria que desse uma boa explicação sobre desenvolvedor, programador e profissional de TI. É bem confuso e percebo que muitas pessoas mesclam quando chamam os profissionais. Programador e desenvolvedor são profissionais de TI, tá? Então, a TI nada mais é do que a tecnologia de informação. Então, esse é um ecossistema, vamos dizer assim. Então, o cara que trabalha com testes, ele é de TI, teste de software, que estou dizendo. O programador, o pessoal que trabalha ali dentro de um projeto de uma squad, ele também é TI. E a diferença do desenvolvedor do programador é que, até eu falei aqui um pouco antes, o programador em si, ele apenas codifica, tá? Esse é o papel do programador. Tanto que existe fábricas de software que, que o programador, ele simplesmente codifica. Ele mal dá soluções, ele é focado único e exclusivamente em programar, tá? E já o desenvolvedor, ele tem assim uma trajetória um pouco maior, vamos dizer
ele não apenas codifica, mas ele trabalha antes, desde a concepção ali do projeto, ele já trabalha no projeto, ele codifica também. Então, a ação dele é um pouco maior, tá? Então, é essa uma diferença, a grosso modo. Ô, Leonardo, você quer falar alguma coisa, cara? Desculpa, achei que você queria falar alguma coisa. Ó, gente, se vocês tiverem alguma dúvida, pode colocar aqui no chatzinho, viu? Que aí eu vou dando uma pausa e aí eu vou respondendo, tá? Podem ficar tranquilo. Não precisa, se tiver vergonha alguma coisa, não existe pergunta idiota. Se estiver preocupado com isso, pelo amor de Deus. Aqui a gente tem uma mescla de gente que conhece e que não conhece, então às vezes uma pergunta, por mais que talvez que você até saiba, mas isso ajuda a responder talvez questão de outras pessoas. Uma coisa que sempre me atrapalha muito, o Vinícius está dizendo, né? É a ansiedade. Eu tenho a tendência a acreditar que o ritmo de desenvolvimento de uma aplicação real seja como o andamento de um curso. Isso faz com que eu acabe atropelando etapas do meu projeto por sempre achar que deveria estar indo mais rápido. Qual é o tempo médio de desenvolvimento de um projeto pequeno? Cara, assim, vamos por parte, né? Uma coisa que sempre me atrapalha é a ansiedade. Cara, isso sem dúvida. Eu sou ansioso, tá? Isso daí eu acho que é até nato nosso, em todos os sentidos. A gente parece que a gente quer que o tempo voe, chegue, e aquela ansiedade, principalmente nos dias de hoje, né? Isso daí, em termos de ansiedade, está complexo. Agora, se a ansiedade te chega a atrapalhar, cara, aí, assim, é bom você dar uma estudada, né? Porque às vezes pode até prejudicar a saúde. Agora, e prejudica muito também na carreira, né? Que você sai atropelando. Eu tenho a tendência de acreditar que o ritmo de aplicação real seja como o andamento de um curso. Em que sentido você fala? Rápido? Assim, realmente, as pessoas sempre querem para trás, tipo, que você entregue o mais rápido possível. Existe. E isso faz com que eu acabe atropelando. Cara, projeto é assim também. Dependendo da situação, você acaba deixando de fazer algumas coisas ou fazendo algumas coisas erradas, cara. Infelizmente, procurem depois uns memes, chama Vida de Programador. Meu, vocês vão rachar de rir. É sátira em relação a isso, e isso existe. Então, o que, que acontece? É um cliente que é apavorado, é um gerente que começa a te cobrar, você começa a fazer coisas erradas, e no Scrum, no caso, você acaba criando déficits técnicos, que são coisas que vão ficando para trás, que de certa forma depois você tem que resolver, tá? Sim, tem muito disso. Assim, no Scrum, cara, quando você está trabalhando numa squad, o que acontece? Desculpem aí, pessoal, fugiu um pouco do tema de programação, mas que isso daí também é muito interessante para vocês. Você trabalha com sprint, tá? Sprint são pequenas entregas. Então, você tem uma definição de 15 dias, 2 semanas para você entregar uma sprint. Cada sprint, você trabalha com X pontos. E que são esses pontos? Esses pontos, ele usa o Fibonacci. Depois vocês procuram na internet, ele usa a contagem Fibonacci. Tipo, 1 com 1 dá 2, 2 com 1, 3, 3 com 2, 5, 5 com 3, 8, que são as pontuações. Então tem uma atividade lá, claro, que isso daí você vai alinhando com a maturidade da equipe, com a senioridade das pessoas que estão trabalhando. Então lança lá, a gente vai ter que fazer uma funcionalidade de cadastro. Aí você joga o Plane Poker, cada um fala o quanto acha que é o tamanho daquela atividade, e aí vocês decidem se ela é fácil, se ela é média ou difícil, e aí, de acordo com a pontuação, é a quantidade de funcionalidade de uma sprint. Antigamente, fora desse padrão, se usava muito ponto de função, tá? Então, a ponto de função era uma forma de você metrificar o software. Então, você entregava X pontos de função. Cara, tinha um processo, na época até pensei em certificar nisso, acabei desencanando, mas você via a quantidade de campo alterado, embaixo. Mas, cara, eu não lembro, sinceramente, eu não lembro como funcionava direito o ponto de função. Graças a Deus eu não trabalho mais com ponto de função.
É no máximo a pontuação ali Fibonacci, para a gente joga num plane poker, para poder decidir 15 atividades que a gente vai fazer naquela sprint, né? Então, o tempo médio de desenvolvimento de um projeto pequeno, cara, é relativo. O que é um projeto pequeno? Entendeu? Eu trabalhei já em programas, eu trabalhei em projetos, o último que eu trabalhei é projeto de 1, 2 anos. Isso é muito grande, mas você pega um projeto aí de 3 meses, é pequeno, 6 meses, perto de um desse, é pequeno. Mas você vai fazer em 6 meses com um programador, dois, então é relativo, tá? Isso daí é bem relativo. Ô, Leonardo, desencana, cara, não tem problema não, cara, isso aí acontece. O bug lá. Qual seria a melhor linguagem para quem está começando? Eu vou falar nos próximos slides, tá? Para começar, é possível que é C, porque dela vem muitas outras linguagens com base nela, C Sharp, Java. Cara, a faculdade usa muito C, mas para te ser sincero, de coração, não que você tenha que aprender C para aprender outras linguagens, não, tá? Acho que é mais importante você aprender a lógica de programação do que aprender C, viu? Mas se acha legal estudar C, perfeito, cara. Não, eu vou falar mais para frente, não tem bala de prata, não tem melhor, não tem pior, vai muito da pessoa também. Porém, o que você falou é verdade, é com base em C, várias outras linguagens, isso é sem dúvida. Eu estou codificando em C Sharp ultimamente. Nunca tinha mexido com C Sharp, só com Java, JavaScript, TypeScript. E aí estou num projeto lá e eu estou trabalhando com C Sharp. Cara, eu vou falar mais para frente, mas depois que você aprende uma linguagem, cara, que você aprendeu a sintaxe, a semântica da coisa, você vai trabalhar com qualquer linguagem muito fácil. Até li uma matéria, estava lendo mais cedo antes de entrar aqui, sobre o que o recrutador, quando ele vai conversar com uma pessoa, às vezes ela não sabe a linguagem em si que ele precisa, mas dependendo do exemplo, se ele sabe uma programação orientada a objeto, dependendo da vaga, ele vai, 2 pulos, ele já vai estar trabalhando. Mesmo se o meu foco for JavaScript, desenvolvimento front-end, back-end, vale a pena aprender .NET, Scrum e Delphi. Cara, vou ser sincero para você, ô, Anton. Se o teu foco é JavaScript para desenvolvimento de front e back-end, você já está matando 2 coelhos com, como diz o outro aí, com uma caixa d'água, né? Você já vai poder trabalhar com front e back se você manja de JavaScript. Agora, aprender .NET, Scrum e Delphi, cara, se você estiver aprendendo agora, vamos supor que você começou a codificar, você quer focar para aprender logo, para arrumar sua primeira vaga, eu não aconselho você a aprender .NET e Delphi não, tá? Agora, o Scrum é uma metodologia, viu? Aí sim, você tem que saber. É interessante. Mais para frente eu vou falar para vocês em outras lives sobre a estruturar o planejamento de estudo, e aí eu vou te falar das tecnologias periféricas. O Scrum é uma que você pode, em paralelo, estar estudando, mas você, de certa forma, vai ficar meio complexo para você colocar em prática e criar sua experiência. Vai ser mais trabalhando mesmo. Mas assim, cara, você estudou, aprendeu, dependendo, você tira até certificação. Se você decorar lá o manifesto Scrum, já era. Fora que você experimenta lidar com compilação e terminal de execução. Sim, você está falando do anterior do C, né? Cara, aconselho uma linguagem de baixo nível como C. Você vai quebrar muita cabeça porque você basicamente faz tudo nela. Mas você aprende ela, você literalmente aprende. Cara, eu concordo. Realmente, você aprendeu ali, cara, você vai. Mas imagina comigo, o cara tá começando agora, ele quer arrumar um trabalho, um trampo na área de programador. Minha opinião, tá? Essa aí é minha. Será que compensa o cara aprender C? Ele tem uma necessidade muito rápida de trabalhar, ele precisa de uma grana, alguma coisa. Talvez Java ou JavaScript, não sei, talvez Python, enfim, depende da linguagem, é mais fácil dele entrar no mercado, entendeu? Tem que pensar nisso também.
Mas nada impede do cara estudar C, cara. O que eu quero dizer é o seguinte, vai do foco da pessoa. É o que eu vou mostrar para frente. Se o teu foco é trabalhar numa consultoria e você descobre que a maioria das consultorias pedem Java, você tem um relacionamento, conversa, etc., coisa que sempre me pedem indicação de Java, cara, eu não vou falar para o cara estudar C. Eu acho que talvez compense mais ele estudar já o Java, entendeu? A explicação de baixo nível e alto nível para quem está começando. Tá, tá. Valeu. Vou dar uma pesquisada depois dessa aula. Isso aí, ô, Kaique. Deixa eu ver mais aqui. Bom, gente, vamos dar continuidade aqui, que já são 7h36. A gente vai acabar se perdendo. Mas podem continuar mandando aí as suas perguntas, hein, gente? Por favor. Isso daqui foi o que eu mostrei para vocês, tá? Eu não falei do mito, deixa eu voltar aqui só um minutinho. Eu acho que eu me perdi aqui, desculpa. Ah, tá, o mito. Acabei falando, de certa forma, que é o mito da linguagem da moda, tá? Cara, olha que interessante, né? Eu, particularmente, vejo muito a moda do JavaScript. O nosso colega aqui já sugeriu o C. Olha para você ver como que são as coisas, né? Então é interessante a visão dele, é porque você vê que ele está indo mais para a raiz da codificação, né? A essência ali. Porém, muita gente vai pela moda. Por quê? Porque tem muito bootcamp, tem semana disso, semana daquilo, e tá muito realmente com JavaScript. Por quê? Porque você consegue matar dois coelhos com uma caixa d'água só. Você vai trabalhar ali no back-end e no front-end com o JavaScript. Realmente, isso facilita e muito. Tem muita gente precisando, muita empresa que precisa de JavaScript, legal. Mas o que você tem que fazer não é focar na linguagem da moda. Você vai precisar de ver, por exemplo, qual é o seu foco. Isso eu vou ensinar na parte de entrevista, você analisar o que você vai estudar com base no que você está focando. Ontem eu disse isso. Por exemplo, você mora numa cidadezinha lá do interior que tem uma soft house lá, ou então tem uma empresa lá que tem TI e tal, e você sabe que eles mantêm o sistema deles, no caso em C, igual o nosso colega falou. E você quer trabalhar lá, você vai aprender C, tá? Ah, eu quero trabalhar com o pessoal de startup. O pessoal de startup gosta, assim, pela possibilidade de estar testando um produto, fazendo uma MVP. Eu gosto de trabalhar, por exemplo, com JavaScript. Você vai escolher JavaScript. Ou, cara, eu tenho vontade de trabalhar com dados. Então, o Python, se usa Python pra caramba em ciência de dados. Então, você vai estudar Python. Eu fiquei sabendo que banco, eu quero prestar serviço para banco, tem muito banco que tem legado em Java. Estuda Java. COBOL. Tem gente que fala, tem gente que não sabe nem que existe o COBOL. O COBOL eles falam que é de alta plataforma, tá? Não é no caso de baixo nível, não, é plataforma. Então, alta plataforma é baixa plataforma. O COBOL, se você quer trabalhar num banco, o COBOL é a mão na roda. Você tá entendendo? Então, assim, uma coisa é a linguagem da moda e a outra é o que realmente você quer e o teu foco. Por exemplo, aqui, ó, o JavaScript está em primeiro, o Python saiu do quarto, foi para segundo lugar e o Java desceu. Mas isso não quer dizer que o Java vai morrer, isso não quer dizer que não tenha trabalho de Java. Sinceramente, cara, é assim, como que eu vou dizer? A programação é assim, o desenvolvimento de software. Cria-se o software, aí aquele software ele vira legado, ele é um software que já está em produção. Então, existe muito software em legado, em Java, em VB, em C, cara, em COBOL. Então, existe muita linguagem que está em. Como que eu vou dizer? A linguagem não, né? O software está legado. Então, vai precisar de alguém trabalhar com ele. Alguém precisa de dar manutenção. E dependendo da situação, pela escassez, você pode cobrar um pouco mais caro também, né? Então, eu acho que tem que pensar muito em relação a isso para tomar na decisão de qual linguagem vai estudar.
Agora, quer experimentar uma, quer experimentar outra, quer experimentar outra e ver qual é a melhor? Não tem problema. Mas eu estava conversando com um camarada no LinkedIn, ele desanimou, porque ele estudou uma linguagem, pulou para outra, levou alguns nãos para uma, tentou outra linguagem, então ele não teve aquele foco, tá entendendo? Então ele não ficou bom numa linguagem, e aí acaba desanimando mesmo, né? Hoje não tem como fazer um front-end sem JavaScript. Sim, sim. Antigamente, cara, você usava JavaScript, o pessoal te batia. Então, por exemplo, você usava JSF naqueles monolitos lá, né? JSP, JSF, era tudo ali capsulado na mesma aplicação. Você até podia pôr JavaScript, mas, cara, com jQuery para frente começou a mudar isso. Esse mês tá uma loucura para o profissional Java. Recruiter na sua... cara. É. Java, o que eu recebo de oferta de trabalho, o que eu recebo de amigos meus que trabalham em consultoria perguntando se eu conheço o programador Java, não é brincadeira. Ô Vinícius, depois, cara, me procura, porque deixa aí seu contato, porque o pessoal às vezes me questiona, viu, em relação a Java. Como desse. Aí, ó. Próxima slide é como decidir a linguagem de programação se dedicar. Cara, é o que eu falei, eu meio que já adiantei, a gente vai conversando e eu não vou seguir no slide aqui, a gente acaba falando. O segmento a seguir. Cara, é o que eu falei, que segmento você quer? Você quer trabalhar com dados? Ah, talvez o Python seja legal. Não, eu quero trabalhar em consultoria, eu quero trabalhar com legado, eu quero trabalhar com startup, enfim, eu quero fazer tal coisa. Então, através de um segmento. Mas meu conselho é pega uma coisa, estuda ela, estuda a lógica primeiro, fica bom, pega a linguagem, não adianta a ansiedade, isso daí só vai atrapalhar, você vai atropelar a coisa. Cara, o tempo vai passar, vai chegar a tua vez, assim, não adianta. Então, para você segmentar, muitas vezes você pode fazer isso que eu peguei aqui, ó, desenvolvedor Python Júnior. Até parece sacanagem pelas coisas que eles pedem, tá? Aqui eles já pedem de cara de 1 a 3 anos de experiência em desenvolvimento de software. Só se o cara antes tivesse sido um estagiário ou um trainee para ele ter essa experiência toda, né? Porém, você pode e deve criar a sua experiência, chegar numa entrevista e mostrar para o cara. Porque não vai ser esse ano, vai ser a quantidade de coisa que você sabe e a experiência que você tem que você consegue provar. Então, o que eu fiz aqui? Eu vou mostrar para vocês eu acho que é de amanhã, como que vocês pegariam isso daqui para analisar, tá? Mas vou mostrar para vocês aqui por cima, só para vocês terem uma noção de como escolher a linguagem. Tá, daqui de 1 a 3 anos de experiência, esquece. Linguagem de Python 3 e bons conhecimentos sobre orientação a objetos. Tá, isso daqui é fato, você vai ter que saber Python, não tem essa. Fundamentos de banco de dados relacional SQL. Cara, se você vai trabalhar, você tem que, ó, base de dados, a linguagem de programação, cara, e Git, principalmente porque é onde você vai versionar, se você conseguir fazer um pouco de experiência ali, já vai te ajudar muito. Fundamentos de banco de dados relacional SQL, isso daqui talvez entre na parte de secundário, tá? Eu vou mostrar para vocês direitinho, mas imagina uma pirâmide. Quer ver? Deixa eu desenhar aqui, ó. Deixa eu achar. Ops. Meu Deus, estranho que é muito. Ctrl. Tá, quer ver? Deixa eu mostrar para vocês aqui, ó. Eu achei que tinha aqui. Deixa eu ver se é isso, anotar aqui. Ah, não é. Mas enfim, não sei se vocês estão vendo aí na tela. Eu vou fazer um desenho aqui rapidão, tá? Imagina, vocês estão vendo eu fazer aqui um triângulo de cabeça para baixo? Depois vocês respondem, ah, tá, beleza. Então imagina aqui, ó, que você tem esse aqui no triângulo, tá? Então, aqui, ó, na parte de cima, seria a primária,
tá? Vamos dizer assim, a parte de que você vai dar foco para estudo. Então, seria aqui, ó, primário. Aí depois você vem aqui, ó, e você vai ter o que eu chamo de secundário. Cara, eu só tô dando nome aos bois, tá? E aqui embaixo, o que eu chamo de periférico. Depois eu vou mostrar para vocês no outro slide bem bonitinho. Periférico. Então, o que que acontece? Com base nessa vaga aqui, eu estou indo um pouco além, mas eu não vou me aprofundar muito. Não estou conseguindo pegar esse periférico aqui. Oxe, meu Deus, espera aí. Opa! Tá bom, tem problema. Vamos lá, o primário. Primário é a linguagem de programação. Esse é o foco nosso aqui, que é você descobrir a sua linguagem de programação. Mas o banco de dados relacional SQL, você já pode colocar como secundário. Ferramentas de sistema operacional e Linux, esquece, isso daqui pode pôr periférico, isso não vai fazer diferença, de certa forma, ainda mais se você entrar como júnior. Comunicação via API REST, isso aí é muito importante, mas vamos focar no primário a linguagem, então você já joga ele para o secundário. O uso de Git, eu colocaria aqui como primário. Agora, conhecimentos diferenciais, olha o que o cara está pedindo, Django, Docker, testes unitários e GraphQL. Ó, o Django é um framework, legal, é o framework Python, eu já colocaria ele aqui no, poderia estar colocando ele no secundário, porque é conhecimentos diferenciais. Se fosse exigido como experiências fundamentais, eu colocaria ele no primário, tá? Docker periférico, a princípio. Depois quando você for planejar, você vai andar com as suas atividades, vai chegar um ponto que você vai conseguir colocar o Docker como secundário, tá? Testes unitários está muito importante, eu colocaria como secundário, e o GraphQL periférico. Por quê, Acácio? Porque assim, o primário é o que você vai focar, é o que você vai suar, é o que você vai tentar fazer o maior número de experiência e mostrar para o pessoal. No secundário, você vai estudar. Mas, tipo assim, na proporção vai 2 para 1, ou seja, você estuda 2 primário e 1 só secundário, você vai estudar na sua semana, mas não precisa ser necessariamente todo dia, tá? A não ser que, por exemplo, o framework seja o primário, aí beleza. E o periférico, cara, é um conhecimento que vocês têm que ter. Você tem que ter, você tem que saber vai, Docker. Cara, você tem que entender de Docker. Mas no começo, que você mal sabe a linguagem de programação, cara, lê o Docker, deixa ele ali no periférico, pega um quadrinho Kanban, quando você tiver com o Docker já lido, você escreveu um artigozinho e tal, e você vê que você já evoluiu no primário e no secundário, aí você começa a trazer ele para o secundário. Para quê? Para você começar a praticar também ele, tá? Porque o Docker, olha, Docker, por causa de DevOps, ele está muito pedido. Se você for ver tudo aqui, realmente você tem que saber muita coisa daqui. Só que, na minha visão, e na visão, assim, colega, você pode estar conversando com várias pessoas, quando você vai entrar para trabalhar como júnior, você precisa de saber bem certas coisas básicas. Aí depois, por exemplo, cara, você leu o Docker, você chegou a fazer um teste, nada impede de você lá na empresa você desenvolver, cara. Não, não tem essa. O certo é você não deixar de fazer justamente por isso. Ah, Cássio, eu estou fazendo várias entrevistas, estão martelando o Docker. Legal. Passa ele para primário e começa a estudar ele. Então você tem que planejar, tá? E é assim que vocês fazem. Deixa eu fechar aqui. Material de estudo, comunidade. Você também não vai pegar uma linguagem que saiu agora, que você não consegue achar nem material para estudar, não acha tutorial, aí é complicado. Cursos gratuitos ou pagos. Também isso pesa. Por que que pesa? Às vezes a pessoa não está com condição de estar pagando cursos caros, cursos pagos, então ela vai fazer um curso gratuito. Então, hoje em dia se acha muita coisa de JavaScript e Java gratuito, tá? Então, aí é fazer uma pesquisa e ver o que cabe no bolso, o que não cabe no bolso. Mais para frente eu vou falar, mas vantagem e desvantagem existem tanto em cursos gratuitos quanto pagos.
mas não necessariamente precisa ser pago para ter um sucesso. E frameworks, por exemplo, o Django. O Django é o framework do Python. Você também encontra bastante material dele para estudar. Tem até a semana, se eu não me engano, é do Enzo, que ele fala sobre Python, sobre Django. Então, você tem que avaliar também se você vai ter condições de meter as caras para estudar, se você vai ter suporte da comunidade, se você vai encontrar material, né? Porque também não adianta você pegar alguma coisa para estudar que não consegue fluir, né? Ah, tá. A Thalita me questionou aqui na pergunta direta, mensagem direta, para quem está iniciando com ferramentas de nuvem, Google Cloud, Azure, qual a melhor linguagem? Assim, como que eu vou te dizer? Existem as linguagens serverless, que são tipo Lambda, mas para você escrever um Lambda, você pode estar utilizando de Python, JavaScript, porque Spring Boot é muito bom. O JavaScript também você vai conseguir levar isso para a nuvem. Então, hoje em dia, tá meio que independente de linguagem, tá? Você vai conseguir levar ele para a nuvem facilmente. Eu, em particular, preferência minha, por hábito e por conhecimento, por já ter mexido, já ter feito cursos, eu gosto da AWS. Mas é porque eu gosto. Eu gosto de multi-cloud, de certa forma, mas assim, eu procurei fazer mais treinamentos, mais cursos em AWS, porque eu acho fácil, mais fácil. É, tem free tier, que você consegue fazer muita coisa gratuita, inclusive Lambda, você tem lá o free tier. Então, assim, se você vai ver em alguns bootcamps que o pessoal está subindo para, por exemplo, para o S3, ou então fazendo alguns testes na AWS, usando JavaScript, né, com Angular ou React. Vue ou React? Cara, assim, é complicado eu te falar, vai para o Vue ou vai para o React. Por quê? Ou Angular. Porque, por exemplo, existe o Angular, dizem, tá? Eu também não tenho. Eu posso até passar uma dica de um rapaz que é fera em Vue lá do LinkedIn. Dizem que o Vue é o melhor dos dois mundos entre React e Angular, tá? É, cara, o Angular, eu particularmente eu acho um pouco pesado. Já o React, para mim, eu gosto pra caramba. Eu, assim, tenho muita facilidade com ele. Só que, para quem gosta do Angular, ele é bem separadinho no Angular, né? Então, você tem templates, você tem os controllers. Agora, Vue, vou te ser sincero, eu nunca mexi com ele, tá? Já ouvi falar muito bem, já ouvi falar que ele está entre os dois mundos, mas uma aplicação mesmo rodando eu não vi, principalmente no meu trabalho. Eu sei que é louco, eu sei que é bacana, e eu acredito que seja tendência, tá? Ah, tá, Leonardo. Depois eu vou salvar. Ontem eu não consegui, eu esqueci. Eu descobri que tem uma opção aqui que eu consigo salvar o chat antes de sair o bate-papo, tá? Eu vou salvar. Já até tá salvo para não esquecer e eu passar pro pessoal. Quem quiser deixar aí perfil de LinkedIn, tá? Mas, ô Thalita, é isso, cara. Depois dá uma olhada. Não sei se você já programa ou não. Se programa, pode colocar aqui. Dá uma olhada em Lambda. Lambda, Spring Boot é bom para nuvens, tá? É bacana. Depois você dá uma olhada. O que não considerar na escolha de programação? Legal que agora o triângulozinho fica aqui, né? Eu não vou conseguir tirar ele aqui. Deixa eu ver. Deixa eu limpar aqui. Ixi, ai, quero limpar todos os desenhos. Aí. O que não considerar? Eu vou dar uma adiantada porque já vai dar 1 hora, senão fica muito longo. Estudar muitas linguagens. Aumenta a minha oportunidade nas vagas. Cara, não considera isso, porque a princípio, tô falando no início, tá? Põe na cabeça que o que eu tô falando é no início, tá? Então, no início você vai ter que focar numa língua. Quando você tiver ninja nela, aí você aprende outra linguagem, aí você vai estar mais fácil, você vai estar trabalhando. Mas a princípio, foca numa, tá? Numa linguagem e no framework que precisa para ela.
não é saber muita linguagem que, pelo menos o que eu tenho visto, não seria isso não, viu? O maior número de framework, quanto maior número de framework eu souber, melhor, mesma coisa. Não adianta você querer abraçar o mundo, sendo que você não é bom no, né? Tem uma frase que é melhor você focar numa coisa, aprender uma coisa, do que ser medíocre em várias coisas, né? Mídia, é o que eu acabei de falar mais cedo. Não vai pelas mídias, porque você ouve daqui, dali, avalia, vê qual que é que você acha, que você quer o segmento que você quer seguir. Assim, quer tirar conclusão com programadores? Beleza. Mas é que muitas vezes programadores têm a tendência de puxar sardinha para o que eles gostam, tá? Então isso daí realmente é um pouco complicado. E, por exemplo, eu viro aqui e falo, ó, gente, vamos estudar, igual o Vinícius perguntou, React ou Vue, vamos estudar React. Legal. Aí você começa a achar um tanto de vaga Python, você vai falar, poxa, mas por que o Acaso me passou React? Ou você não consegue vaga com React, vai falar, poxa, o Acaso me passou uma furada. Então, quanto a isso, foca no que você quer trabalhar. Eu foquei em Java, porque era a oportunidade que eu tinha em Java. Que não ia adiantar eu estudar JavaScript na época, não ia adiantar eu estudar C Sharp, por quê? Porque eu queria vaga de Java, foi o que eu consegui, foi uma oportunidade excelente. Mas você já aprendeu a linguagem e aquela não está te ajudando, legal, vamos tentar outra. Mas está iniciando, foca numa coisa. Dificuldades é a síndrome do impostor, né? Não considerar isso na linguagem de programação. Ah, eu não vou aprender como o amigo de Slacê, porque falaram que é baixo nível, tá mais pro lado da máquina, tipo um assembly da vida, que é baixo nível, cara, vai ser mais complicado, eu não vou aprender isso não. Ah, não vou aprender Java. Nossa, programação orientada a objeto, ouvi falar que isso daí é um inferno na Terra, não vou aprender. Meu, esquece com dificuldade, esquece que você não consegue, que você consegue. Quer estudar Python? Mete as caras. Ah, não vou estudar Python. Falaram para mim que Python é complicado. Meu, esquece o que o povo fala, esquece a tua síndrome de impostor que você não é capaz, você é, desde que você foque e estude naquilo, não tem como. O próximo slide é o de dúvidas, mas eu vejo que vocês já estão questionando. Ô, Vinícius, eu vou falar uma coisa para você, cara. Eu acho uma delícia, mas foram as únicas dependências que eu peguei na faculdade em ciência da computação, cara, pra você ter ideia. Foi foda, foi sério, cara. Eu peguei duas. Porque assim, é um professor muito bom, cara. Só que na aula eu não sei o que acontecia, e eu e mais uma dezena de alunos pegava, chegava no para fazer a dependência. Eu não sei se era o professor que mudava, era o mesmo professor. Eu não sei se ele mudava a metodologia ou sei lá. Eu aprendi a gostar de programação orientada a objeto justamente nas dependências, né? Olha que ironia de destino. Hoje eu trabalho com Java, né? Queria aprender a programar para me envolver em projetos DIAC, pipeline, sei qual a linguagem mais adequada para quem não programa como eu. Bom, assim, o Paulo, o nosso foco aqui é mais para a linguagem de programação mesmo, tá? Mas você pode sim, e usa muito YAML, né? Para estar estruturando a parte de infra como código, né? Então, por exemplo, tem o Ansible, tem o Terraform, então tem essas ferramentas que você consegue, para quem não conhece essa parte de infra como código, é você configurar uma infraestrutura usando de codificação. Então, cara, isso daí dá para fazer até por usando um Git. Cara, é sensacional essa parte aí. O pipe CI/CD é uma coisa que eu aconselho muito, muito, muito para quem está começando hoje. Talvez eu não colocasse ali no primário, mas eu deixaria no secundário. Para quê? Para que você foque na linguagem de programação, mas que não deixe, porque o CI/CD, para quem não conhece, é o Continuous Integration e o Continuous Deploy,
que significa isso? Você codifica. Lembra que eu falei para vocês que a codificação, a linguagem de programação, você escreve a instrução para a máquina, depois você pega aquela instrução e faz o deploy. O que é fazer o deploy? Você vai pegar, estou falando de modo assim bem grosso, tá? Você pega aquela toda a aplicação, encapsula ela, que você está fazendo o build, está gerando um pacote daquilo, e aí você depois faz o deploy. É como se você pegasse, como não é? Você pega aquela aplicação e joga dentro do servidor, chama deploy. Então, como que eu vou dizer? A grosso modo, seria você compilou, criou o sistema e agora a gente vai instalar ele no servidor, tá? Isso seria um deploy. Então, você pode fazer um deploy num servidor local, tipo um no servidor local. Você pode estar fazendo, desculpa aí, eu dei uma engasgada. Você pode fazer nas nuvens, então você pode fazer várias formas de deploy. No caso, quando ele diz o pipeline CI/CD, por exemplo, você pega uma ferramenta tipo o Jenkins. Então você automatiza, de certa forma, o pipeline, que são os pontos que vai acontecer aquilo. Então, por exemplo, você fez um push, você subiu lá para o teu repositório Git, e aí tem um pipeline que vai lá, baixa do Git, baixa o fonte, compila o fonte, faz o build ali. Esse processo aí ele pode fazer teste unitário, pode fazer teste integrado, pode passar algumas ferramentas de validação de código tipo Sonar. Cara, tem uma pancada de coisa que pode ser colocada no pipeline. Passou por essa esteira, tá feito o pacote. Esse pacote pode ser um artefato que vai ficar num repositório, pode ser uma imagem Docker, pode ser qualquer coisa. E aí você tem a automação do deploy, que vai pegar aquele pacote, vai joga numa. Pode ser que jogue lá no cloud, pode fazer um deploy, sei lá, no Kubernetes, enfim, tem várias opções que ele pode estar fazendo. Ele pode estar pegando tipo, num Java, um EAR, então ele tem várias formas. Então, é muito importante também CI/CD. Isso daí está pedindo muito, assim como se pede muito teste unitário. Hoje em dia, o programador que sabe fazer o teste unitário, cara, então, sério, programação, a linguagem, o framework e teste unitário já vai dar uma força assim para destaque violento. Então, sempre que for estudar tanto teste unitário quanto a programação, procurar fazer aí a experiência que eu estou falando para vocês não é de hoje, tá? Tem mais alguma dúvida aí, pessoal? Agora, Paulo, só voltando um pouco aí ao seu assunto, cara, você tem que ver direitinho qual que é o seu foco, né? Você vai querer programar para desenvolver sistemas ou você vai querer ir mais para o lado DevOps, entendeu? Trabalhar mais com uma infra, tá? Tem essa diferença, tá? Aqui no caso, eu estou dando muita força, muita dica para o desenvolvimento de sistemas, tá? De software. Cara, mas o programador faz tudo, filhão. Se precisar de fazer isso daí, ele vai fazer. Só que eu tô aconselhando mesmo é o foco de desenvolvimento, tá? Mas, cara, faz isso que eu te falei aí, procura estudar Jenkins, Ansible, Terraform, dá uma olhada na própria AWS, não só a AWS, e Google, você vai conseguir também, que você tem muita coisa hoje na própria nuvem de DevOps, tá? Cara, você, olha, tem um bootcamp que acontece direto, que chama Multicloud. Qual que é o nome do rapazinho? Tem o Cloud Treinamentos, que é focado em AWS, tá? Cara, depois você procura Cloud Treinamentos com o Leandro. Cara, ele tem muito conteúdo ali dele e o João. O João, ele é um aluno dele que trabalha com ele agora, que faz muito conteúdo de DevOps, cara, na AWS. Então, vale a pena muito você dar uma olhada. Jean, o Bootcamp Multicloud é do Jean. O Jean, o esquema dele já é mais, como estou dizendo, multi-cloud. Então, por exemplo, ele te ensina, você pegar um projeto através da ferramenta DevOps lá do Azure,
você vai fazer deploy lá na Google Cloud, aí você faz lá no Google Cloud, mas você vai usar a parte do Cognito, que é de autenticação lá do AWS, ele faz o multi-cloud, que é a salada de cloud, né? Talvez seja melhor você focar numa primeiro, aí eu te recomendo o Cloud Treinamentos, tem treinamento pago, tem o conteúdo gratuito que o Leandro faz, cara, é muito bom, viu? Eu aconselho você dar uma olhada lá, viu? Eu vou escrever aqui para você não esquecer. Às vezes eu falo Cloud Treinamentos e tem o Bootcamp Multi-Cloud. Eu não sei se escreve Jean com J ou com G, mas eu acho que é com J mesmo. E o Cloud Treinamentos é do Leandro. Leandro Pontioli, eu não lembro. Sinceramente, sobrenome eu não lembro. Mas é isso daí, ó. Cloud Treinamentos. E tem o Bootcamp Multicloud também. Assim, continua com a gente aí na semana, cara. Vai que se interessa aí em programar desenvolvimento. Mas para DevOps é isso daí. Tanto que eu aconselho o pessoal deixar ou no secundário ou na parte periférica se ele estiver começando agora, porque às vezes é melhor ele focar na linguagem, deixar o framework secundário e o DevOps lá. Mas eu aconselho, viu? O DevOps não deixar de estudar. Peraí, que eu acho que eu mandei para Thalita, desculpa, nossa, que ela mandou mensagem, as perguntas dela no privado, tá aí, ó, Cloud Treinamentos e Bootcamp. Bom, pelo jeito, vocês já tiraram as dúvidas, legal. Peço desculpa se eu não consegui responder conforme vocês esperavam, mas quiser me mandar no privado, quiser me achar no LinkedIn, a gente troca ideia. O que eu não souber, eu corro atrás. O que eu souber de pronto, eu explico. Se eu sei que alguém sabe, igual eu sei do Bootcamp aqui, do Cloud, eu passo. Gente, eu estou aqui para mentorar, para auxiliar vocês, tá? E junto a gente vai fazer o melhor. Próximo encontro amanhã. Qual que é o tema da live? Como superar o obstáculo da primeira vaga de dev. Aí sim aqui eu vou mostrar para vocês o bonitinho, o triângulo. A gente vai focar mais aqui sobre a primeira vaga, tá? E volto a reforçar que domingo 8/8 a gente vai ter a Masterclass. E eu conto com a presença de todos vocês. Peço que, se você conhece um amigo ou outro que não está aqui, que ele pode cadastrar para participar com a gente. Eu vou enviar para vocês mais uma vez. Eu pedi isso ontem. Teve gente que comentou. Se possível, comentem lá nessa postagem minha que eu fiz lá no LinkedIn como que está sendo, é para ser sincero, se estiver chato, ruim, pode falar, eu não vou chorar, eu vou procurar melhorar. Se tiver legal, dá uma força para a gente, porque isso ajuda o LinkedIn a impulsionar, né, meu post. Para quê? Para que mais pessoas descubram isso aqui, tá? É a nossa primeira semana dev, então a gente tem muito a aprender, muita coisa aí para melhorar. Então, se possível aí, deixe um joinha lá, um coraçãozinho. Vocês sabem o que vocês fazem. Se quiser compartilhar, enfim. Tamo aí. Se vocês quiserem agora abrir a câmera para a gente tirar uma foto, fica a critério de vocês. Se não, eu já vou encerrando aqui a live da noite, que já deu 1 hora aí do nosso encontro. Eu começo o encontro achando que a gente não vai ter muito tempo, a gente acaba falando e ficando, né? Então a live de hoje ficará gravada por 24 horas. A outra live ainda está gravada, mas eu já vou desabilitar ela. Hoje, infelizmente, eu não vou ter PDF para mandar para vocês, porque o que eu aconselho é vocês fazerem aquele negócio de estudar a vaga para quem ainda não escolheu a linguagem. Essa aula de hoje foi mais voltada
para quem ainda está começando. Mas você já está estudando, já está focado na tua linguagem, continua nela, cara. A não ser que você não esteja gostando mesmo, mas você não é obrigado a estudar uma coisa que você não gosta. Isso daí vai te dar mais desprazer do que prazer. Mas se você gosta da linguagem que você está estudando, mete as caras, continua, corre atrás de vaga, faz as suas entrevistas, sem medo. Não existe vários não, mas precisa de vários não para um sim, né? Porque na hora que acertar o sim já era. Então é isso, pessoal. Eu agradeço de coração aí a presença de vocês. Conto com vocês amanhã, tá? Desculpem aí qualquer coisa e valeu, pessoal. É nóis. Falou, Adilson. Obrigadão aí, tá com a câmera aberta aí. Falou, mano. Aquele abraço.